Sejam bem-vindos. Esse vídeo de hoje nós vamos falar de um caso que já aconteceu há bastante tempo, mas que está sempre presente em nossas vidas. Sobre a família, sobre a igreja e pastor, sobre o poder que o pastor tem sobre as pessoas, sobre os indivíduos, sobre as mulheres. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho, opção todas, para que todas as vezes que estejamos no canal, algum vídeo, você possa ser notificado. Então vamos lá, vamos ouvir então esse assunto que trouxe bastante preocupação para as pessoas ao redor daquela cidade lá no Espírito Santo. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. Envolve duas famílias. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Pedreiro e pastor, que se diz pastor. Se diz. Então vamos ouvir bem. Esquisito é. Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Eu gostaria que alguém... Então ele abriu a Bíblia, começou a ler, ele viu essa possibilidade que ele poderia, pela interpretação dele, ter mais do que a própria esposa. Então vamos ouvir o que ele decidiu. Provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido... Olha bem, aí a mulher vai, né, uma vizinha, uma pessoa da igreja dele, diz que teve um sonho que tinha filho com esse dito pedreiro chamado pastor. E aí ela vai e conta para ele. Então ele foi lá na Bíblia e achou. E aí segue esse capítulo. Também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos O marido em dela oração, pedindo concordou. a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O que? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher com tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Olha, À vontade. qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui para você ver. Houve uma interpretação Esse é o equivocada. pastor. A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera. Deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse. Ah, tá. Então ele não conhece de Uma coisa português. chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória.
O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Tá vendo aí, pessoal? Então, são essas coisas que acontecem no meio dos evangélicos, das igrejas. Então, são muitos que vêm e querem pastorear. Então, acontece uma coisa dessa. Então, ele não soube ler a passagem de Oséias 3. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas. Então, aqui é como o pastor da Igreja Batista disse, aqui está falando de amor, de perdão de uma pessoa que andava errada. E Deus estava fazendo uma comparação de uma mulher que estava andando errada com o seu marido, falando sobre Israel, que Israel também andava assim. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. Ele disse, tu ficarás comigo por muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim que eu ser também para ti. Então, aqui estava havendo um acordo, falando ali para o povo de Israel, que eles iam ser separados, ia ser amado, separado, e não poderia se prostituir. Por quê? Porque naquela época o povo tinha muitos deuses, eles faziam todo tipo de amuleto, e Deus não queria isso. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem efode, e sem terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Olha só. Então, perdão, Israel ia ficar muitos dias sem rei. Então, precisaria que eles fossem fiéis, não se prostituíssem com estátua, não se prostituíssem fazendo coisas erradas, para que eles pudessem esperar o novo rei chegar, que era Davi. Porque antes de Davi era Saul. E Saul, Deus estava tratando com Saul. Então Davi teria que esperar Deus terminar aquele tratamento com Saul, para que Davi pudesse assumir o trono, porque ele foi ungido rei, mas ele só tomou posse depois que Saul foi tirado do trono. Então, enquanto não se cumpriu tudo, Davi não pôde tomar o trono. Por isso, tinha que ter ali uma cumplicidade entre aquele povo. Eles teriam que aguardar por muitos dias. E olha o que diz o capítulo 4
Ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto de que esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentar-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiraram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhes responde, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso debaixo dos outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas, que se prostituem, nem as vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmo com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado, Judá. Não venhas a Gilgal, e não subas a Bet-Aven, e não jureis, dizendo, vive o Senhor, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora o Senhor apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Sua bebida se foi, ele corrompe-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas, envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Então, olha o que a palavra está dizendo. Ele disse que ele não ia castigar as filhas nem as noras, sabe por quê? Porque lá o pai e o sogro estavam se prostituindo. Então, se eles não davam o exemplo, por que o Senhor vinha castigar a sua herança? Então, não é assim que está acontecendo hoje? Os líderes estão todos pervertidos,
estão todos fazendo coisa errada. E os que estão seguindo, por um acaso, é o que está dizendo aqui, por um acaso o Senhor vai castigar as outras pessoas se os líderes estão errados? Com certeza não. Eles fazem sacrifício, faz tudo. E aqui está dizendo, se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá. Quer dizer, não adianta, Israel aqui é Jacó. Então não adianta colocar a culpa em outra pessoa. Ah, não, eu errei, Israel. Eu errei por causa de Judá. Não, cada um responde pelos seus atos, pelos seus pecados. E aqui está dizendo, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Então os líderes, eles por causa da luxúria, por causa do dinheiro, por causa dos prazeres, por causa do poder de manipular as pessoas, eles estão aí em nome de Deus arrancando do povo e dizendo que é para Deus. Por causa da luxúria, eles se corrompem e apartam-se do Deus. Quero deixar essa palavra aqui e que o Senhor venha te abençoar, venha te fazer mais do que vencedor, porque os dias estão sendo muito maus. Nós estamos passando muitos problemas com essas diretrizes, com esses que querem ser mandões dos povos, e as coisas estão muito difíceis. Mas vamos continuar crendo que nós vamos fazendo a nossa parte, nós vamos vencendo, e assim vamos chegar ao nosso porto seguro, porque só há um Deus, um mediador entre Deus e os homens, o Cristo, o ressuscitado. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.